No vídeo de hoje eu vou te contar como eu lucrei mais de 60 mil reais em um imóvel de venda direta da Caixa. Comprei por 146 mil reais, dei uma entrada de apenas 5%, ou seja, 7.350 reais e financiei o restante. Eu vou te mostrar os números, os detalhes da negociação e muito mais. Fique aqui até o final desse vídeo para você saber como funciona. O objetivo desse vídeo é te mostrar na prática como é uma operação estratégica de quem investe em imóveis em leilão. E para isso a gente vai seguir aqui um rápido roteiro. Dá uma olhada aqui, ó. Onde encontrei o imóvel? Vamos destravar aqui isso aqui, ó. Onde eu encontrei? Eu encontrei esse imóvel em venda direta, né? Vamos falar aqui um pouco mais. O que é a venda direta? A venda direta é uma das modalidades de venda que a Caixa tem para desovar, para se desfazer dos imóveis que estão no patrimônio dela. São imóveis que já passaram pela fase de leilão e por algum motivo não foram arrematados. É interessante falar que esses imóveis você consegue comprar sem concorrência nenhuma. Eu vou deixar aqui embaixo um vídeo te mostrando como funciona exatamente a venda direta. Quando acabar isso aqui, você vai lá assistir. Então é interessante que você saiba que esse imóvel foi adquirido nessa modalidade. Dando continuidade aqui, vamos falar agora sobre formas de pagamento desse imóvel. Vamos agora falar um pouco mais em detalhe. Dá uma olhada aqui nessa matrícula em que você pode ver que esse imóvel foi arrematado por 146 mil reais. E aqui embaixo você consegue ver também que a entrada que for esse DDA foi apenas de 5%, como eu falei no começo do vídeo, R$ 7.350. E as parcelas ficaram ali por volta de R$ 1.300 por mês. E quando a gente faz o financiamento, também existe o que a gente chama de taxa de financiamento. Todos os bancos cobram isso. Taxa de avaliação, taxa de financiamento, tanto faz. Que eu tive que pagar ali por volta de R$ 2.000. Aí depois que arremata, vem os outros processos, que a gente vai falar agora. Registro, ocupação, reforma. Vamos continuando aqui, ó. Dá uma olhada, vamos falar agora aqui sobre o registro. Vamos ver quanto é que eu precisei gastar de registro nesse imóvel. Foi aproximadamente R$ 10.000. Acompanha aqui, o que você precisa pagar de registro depois que você arremata o imóvel? Basicamente, é o ITBI na prefeitura. Cada prefeitura tem a sua alíquota. Aqui na cidade onde eu moro é de 2% sobre o valor da arrematação. Outras cidades pode ser outra alíquota, outro percentual. Mas é interessante que você tem que fazer isso, pagar o ITBI na prefeitura, que chama Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Depois que você tiver isso, você tem que fazer o registro lá no cartório de registro de imóveis, onde o imóvel está devidamente registrado. Como esse imóvel aqui foi uma arrematação com financiamento, o próprio contrato de financiamento tinha valor de escritura. Então eu não precisei gerar uma escritura. O contrato de financiamento tinha valor de escritura. Agora, se fosse uma arrematação à vista, eu precisaria gerar uma escritura do imóvel para poder fazer o registro lá no CRI, no cartório de registro de imóvel. Então, eu gastei ali aproximadamente R$ 10.000 para fazer aqui o registro e deixar esse imóvel no meu nome regularizado. Dando prosseguimento, vamos ver agora aqui como que foi desocupação. O que eu precisei gastar para desocupar esse imóvel? R$ 7.000. Vou falar aqui um pouco sobre como foi a desocupação desse imóvel. Cerca aí de 95%, até mais, das arrematações que você fizer. Se você souber o que você está fazendo, se você fizer um estudo adequado, essas desocupações serão amigáveis. Entretanto, essa daqui não foi amigável. Eu precisei entrar com um processo para tirar a pessoa da casa, do imóvel. Que processo é esse? Eu entrei com uma ação de emissão na posse. E eu gastei R$ 7.000 para isso. Esses R$ 7.000, basicamente R$ 3.000 foi para iniciar o processo, para mover o judiciário, que a gente chama de custos judiciais, e R$ 4.000 foi que o advogado me cobrou para fazer esse pedido, para fazer esse processo de tirar a pessoa do imóvel. Então, tive esse custo de desocupação de aproximadamente R$ 7.000. Ah, como é que eu faço para não precisar ter esse custo? A maioria das vezes, você vai entrar em contato com a pessoa, você vai conversar, você vai oferecer uma ajuda, oferece ali algum valor para ajudar, para sair mais rápido, por exemplo. Você oferece ali, se você sair em até tantos dias, até 30 dias, você vai receber aqui R$ 2.000, tá vendo? Se você passar disso, você vai receber cada vez menos, de modo que a pessoa fique sempre interessada em sair mais cedo para ela ter dinheiro para receber. A pessoa vai falar, não tenho como sair, não tenho como pagar a mudança. Opa, eu pago o caminhão de mudança para você. Você vai gastar 400, 500, 600 reais para botar um caminhão na frente ali e levar para casa de sogra, mãe, parente, aluguel, uma kitnet, onde é que seja. Eu também, você reduz o gasto ali e ganha tempo. Então é bem interessante você fazer isso ali para agilizar o processo de desocupação. Então, nesse imóvel específico, não deu certo, eu precisei entrar com essa ação, gastei esse valor, e a pessoa aí está até hoje correndo o processo, ela tem que me pagar danos morais e tudo mais. Seguindo aqui nosso roteiro, a gente vai falar agora sobre reforma desse imóvel. Quanto é que eu precisei fazer? Apenas pintura, essa casa já estava ok.
Então, o que que acontece? Quando a gente compra um imóvel de leilão, a gente não sabe exatamente como ele está por dentro. Às vezes é possível visitar e tudo mais, mas a maioria das vezes não vai ser possível. Então, você já contabiliza que você vai ter um custo com reforma. Que reforma que é essa que geralmente a gente precisa fazer? Olha, você vai depender do imóvel, do estado que você pegar. Se você olhar aqui no canal, vai ter vídeos aí que eu mostro da desocupação, mas a maioria das vezes é uma pintura. Naturalmente, o imóvel vai ter marcas de uso. É móvel que encosta em parede, gente, marca de mão, marca de não sei o quê. Então, a gente vai lá e manda dar uma pintura, e foi o caso desse. O que que eu fiz? Mandei pintar as paredes de branco gelo, o teto de branco neve e algumas paredes ali. Eu gosto de fazer uma parede de destaque, colocar um cimento queimado só para quebrar aquela frieza do branco com branco, né? Eu boto um cimento queimado para dar um destaquezinho. Entendeu? Foi basicamente isso que eu fazia. Não precisei trocar piso, não precisei infiltração e muitas coisas. Então eu gastei ali aproximadamente 5 mil reais para fazer essa reforma, ali entre material e mão de obra. Foi bem rápido, questão ali de 2 semanas e o imóvel já estava pronto para venda. Rapidamente aqui, se você está gostando desse conteúdo e quer aprender mais sobre como você pode lucrar com segurança com imóveis de leilão, multiplicar seu capital de maneira segura, não se esqueça aqui de dar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho, que aqui eu compartilho dicas valiosas que vão te ajudar. Certo, eu estou até o momento de mostrar como eu adquiri esse imóvel, como foi feito o processo de registro, desocupação e reforma. O que está faltando agora? A parte da venda. Vamos falar agora aqui um pouco sobre esse tópico muito importante que é a venda. Vamos abrir aqui, o que é que a gente tem? Vamos lá. Quanto tempo demorou aqui para eu vender esse imóvel? Foram 10 meses entre a arrematação do imóvel e ao processo de receber o dinheiro da venda. É interessante falar que eu consegui vender esse imóvel também sem o uso de corretor, então eu não precisei pagar aquela taxa que vai depender também de região para região, ali geralmente de 5, 6% do valor da venda. Então aqui na minha região era 5%, eu não precisei pagar essa taxa. Como é que eu vendi? Eu fiz um anúncio na OLX, eu anunciei, a pessoa mandou uma mensagem, a gente conversou, marcou visita, a pessoa gostou e a gente prosseguiu ali a negociação da venda do imóvel. Algo interessante para te falar, o que que acontece? Como eu falei, esse imóvel eu rematei no início por 146 mil reais. E fazendo uma análise mercadológica, eu vi que o preço médio dele estava por volta de 280 mil reais. Tinha anúncio por 290, 300 mil, 270. Então eu peguei uma média ali e deu 280 mil reais. E para eu vender ele mais rápido, eu vendi ele mais barato. Eu anunciei ele a 250 mil reais para ele ficar muito competitivo e eu vender mais rápido. Quando a gente foi fazer ali o financiamento com a Caixa, na hora que a Caixa foi avaliar o imóvel, ela avaliou bem abaixo. Ela avaliou em 218 mil reais esse imóvel. Tanto que você pode ver nessa matrícula aqui, ó, na parte de venda, o preço de venda aqui para a Caixa ficou em 218 mil reais. Mas o que que eu fiz? Conversando lá com o comprador, eu falei que não dava você por aquele valor. Ele me sugeriu me dar um carro como parte do pagamento. E fez sentido para mim. Eu fui lá e peguei um carro dele. Eu lembro na época era um Onix ali com 2 ou 3 anos de uso, tava arrumadinho, mandei no mecânico, olhou, tava legal, não tinha dívida, eu peguei aquele carro. A FIP dele tava uns 35, 36 mil reais, tudo bem. Eu peguei aquele carro como parte de pagamento, completou ali dos 218 mil para os 250 mil reais, fiquei com aquele carro, botei para anunciar ali, vendi ele rapidamente ali, em alguns dias, 4, 5, 6 dias assim, que eu anunciei também por um preço muito competitivo. Com isso, eu fiquei com o dinheiro. Isso aí foi uma coisa que eu fiz que agilizou o processo de venda. A gente é investidor, então a gente quer receber dinheiro o quanto antes. A gente aportou capital e quer receber o quanto antes para ter ali o maior ROI. Seguindo aqui o tópico, vamos falar agora aqui ó, sobre o imposto de renda. Quanto é que eu tive que pagar de imposto de renda nessa operação? Depois que a gente vende, tem que pagar imposto de renda, né? Quanto é que eu tive que pagar? R$0. Eu tive isenção de imposto de renda. Vamos falar aqui um pouco sobre isso. Quando a gente arremata imóvel na PF, existe basicamente PF que eu falo é pessoa física, tá bem? Existe basicamente duas situações que você não vai precisar pagar imposto de renda. A primeira é se você vender o imóvel até 440 mil reais. Quando você vender, você informa lá na Receita que esse imóvel estava dentro dessa faixa, você não vai precisar pagar imposto de renda. E a segunda é se você utilizar o dinheiro da venda para comprar outro imóvel residencial no Brasil até 180 dias. Se você comprar, você não vai precisar pagar imposto de renda. Cada uma desses dois benefícios só pode ser utilizado uma vez a cada 5 anos, tá ok? Eu já havia utilizado a primeira, de 440 mil. Então eu pude utilizar nessa operação aqui a segunda. Então eu utilizei ali e não precisei pagar imposto de renda. Lembra, você precisa declarar. O que vai acontecer é que você não vai ter imposto de renda para pagar se você utilizar esses benefícios. Esse benefício só existe para PF, tá? Para pessoa física. Se você for utilizar uma PJ para comprar e vender imóveis, aí isso aí não vai existir. Existe lá, você vai pagar o imposto de renda sobre faturamento, mas isso aí é uma conversa para outro vídeo, uma conversa para ter até com o contador. A gente vai voltar aqui e falar sobre a operação. Mas antes, eu quero falar com você que está interessado aqui em aprender a realmente investir com segurança em imóveis de leilão, começando pela Caixa e arrematar
um imóvel, lucrar de maneira segura, multiplicar o seu patrimônio, multiplicar o seu capital. Eu tenho um treinamento completo que começa do zero até o avançado, para você entrar nesse mercado de uma forma segura, seguindo a metodologia GEAL, a metodologia que eu desenvolvi, e mais de 6 milhões de reais em arrematação. Então você vai ter aulas e além de vários bônus que vão impulsionar o seu resultado para que você possa aproveitar o patrimônio que você tem e aumentá-lo de maneira considerável, de maneira sustentável, em algo sério, sólido e seguro. Eu vou deixar aqui embaixo a descrição do curso. Caso você queira entrar aqui na nossa comunidade, será um prazer receber você. Continuando aqui, vamos falar agora aqui sobre a planilha de custo. Até agora eu te falei aqui como foi cada uma das fases da operação. Agora eu vou te apresentar como é que ficaram os custos de uma maneira estruturada para você saber como que você pode lucrar numa operação dessa. Então dá uma olhada aqui na planilha de custos que a gente tem. Repara aqui, ó, o valor estimado da parcela ficou em R$ 1.300. Então vamos bater cada linha aqui para você entender. Então o arremate, como eu falei, foi de R$ 146 mil. A entrada que eu precisei dar foi de R$ 7.350, ou seja, 5% tá aqui. A taxa de financiamento que eu falei agora ali há pouco, eu gastei R$ 2.000. Comissão do leiloeiro, eu não precisei gastar, porque era uma venda direta, na venda direta não há comissão do leiloeiro. ITBI, o que é o ITBI? Que lembra que eu te falei? ITBI é o imposto que você paga na prefeitura. Então, para fazer ali o registro do imóvel, que é ITBI e cartório, eu gastei aproximadamente R$ 10.000. Está aqui. Reforma. Como a reforma foi bem simples, só precisei pintar, gastei ali R$ 5.000 para deixar ele bem interessante, deixar ele resolvido e aumentar a liquidez do imóvel. Condomínio, não precisei pagar, porque era uma casa na rua não tem condomínio. IPTU era R$ 80 por mês, então eu precisei gastar ali R$ 800 ao longo desses 10 meses pagando o IPTU do imóvel. Custos judiciais, isso aqui é para fazer desocupação. Gastei R$ 7.000 para desocupar o imóvel, conforme eu comentei ali ao longo do vídeo. Essas aqui são dívidas do imóvel, não havia dívidas a serem pagas pelo arrematante. Nessa época aqui, a Caixa pagava 100% de qualquer débito que havia quando era venda direta. Então, não precisei pagar. Aqui, marketing, não precisei investir em anúncio nesse imóvel, consegui vender ali pelo LX, como eu falei. Assessoria, não precisei pagar pelo serviço de assessoria, né? Porque eu domino o conhecimento e não precisei pagar. Inclusive, se você tem pelo menos R$ 100.000 para investir e quer multiplicar seu patrimônio, eu posso ajudar também com assessoria especializada. A minha equipe de analistas vai fazer todo o processo técnico difícil para que você possa arrematar com segurança e investir de uma forma sustentável, de uma forma segura. Além de arrematar o imóvel, nós vamos entregar a chave de imóvel na sua mão, ou seja, vamos fazer a desocupação e o registro do imóvel para você. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para você falar conosco, caso você esteja interessado em assessoria, em você investir sem precisar colocar seu tempo e sua energia no processo, porque muitas vezes você é muito ocupado e não tem tempo de aprender. Então vamos voltar aqui para a página. Certo, outros custos, não houve outros custos, e aqui parcelas a serem pagas foi R$ 13.000 que eu tive que pagar, né, ao longo de 10 meses. Vamos lá aqui, ó, saldo devedor inicial. Saldo devedor inicial, de onde é que surgiu isso aqui? Vamos lá, eu rematei esse imóvel por R$ 146.000, dei 7.000 e pouco de entrada. Então eu estava devendo para o banco aproximadamente isso, R$ 138.000. O preço médio de mercado, como eu te falei, era R$ 280.000. Então eu vendi ele mais barato, vendi ele mais pouco abaixo para aumentar ali a liquidez, vendi ele por R$ 250.000. Saldo devedor, quando eu vendi o imóvel, era de R$ 138.000. Então isso aqui, ó, faturamento bruto, foi o quanto voltou de dinheiro para mim. Então voltou R$ 111.000 para mim, um pouco mais ali, 500 e poucos reais. Então repara que o valor investido foi isso aqui, ó, cerca de R$ 45.000, e o que voltou para mim foi R$ 111.000. Voltando aqui, ó, não precisei pagar corretor e imposto de renda, então isso aqui aumentou bastante a minha lucratividade. Então não precisei investir aqui. Então o meu lucro nessa operação foi de R$ 66.000, aqui um pouco mais que R$ 66.000, o que dá um lucro percentual de R$ 146.000. Então olha aqui, foi R$ 45.000 investido, aportado no meu bolso, tá bem? E voltou R$ 111.000, ou seja, R$ 66.000 de lucro, o que dá isso aqui. Agora, fala aqui, onde você consegue uma lucratividade dessa em algo sério, em algo sólido, em algo honesto? Não consigo imaginar outros mercados que pagam isso aqui. Deve haver, naturalmente, mas de maneira segura, de maneira previsível, como é com leilão de imóveis, eu sinceramente não conheço. Só que para você fazer isso aqui de uma forma previsível, uma forma segura, você precisa seguir uma série de procedimentos, uma série de análises. E eu percebo que existem basicamente 8 erros que os iniciantes cometem e que isso é muito perigoso para os negócios. Então o que eu fiz? Eu gravei um vídeo que eu vou deixar bem aqui para você analisar e não cometer esses erros. Então vai lá assistir.